secretas que compõem o Iron Dome, a cúpula de ferro, um sistema que dispara mísseis teleguiados a partir dessas caixas retangulares. Um confronto sangrento com táticas assassinas e sem perspectiva de fim. Pois é, e o Hamas já sabia que iria acontecer exatamente isso. A gente viu a imagem trêmula agora, mas há poucos minutos mísseis foram lançados. Essa é a região da faixa de Gaza. Você acompanha imagens ao vivo. A gente lembra que lá são 6 horas a mais, tá? Então, a imagem está um pouco trêmula, porque realmente é uma imagem ao vivo. Existe aí uma fumaça e, infelizmente, a gente pode deduzir que sejam de bombas, porque agora há pouco a região foi bombardeada. A Giovana Peterlevitz tem mais informações para a gente. Giovana, é com você. Kelly, o Itamaraty foi informado sobre o desaparecimento de mais um brasileiro em Israel após o início do conflito com o grupo extremista Hamas. O nome dele é Michel Nissenbaum, de 59 anos. Esse alerta ao Itamaraty foi feito pela Interpol ontem e ainda não há detalhes sobre a data do último contato e onde ele estava em Israel. O Itamaraty informou que Michel tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento. Lembrando que outros 3 brasileiros já foram mortos em Israel e, além disso, 3 israelenses com ascendência brasileira também foram mortos em Israel. Seguimos nessa cobertura ao vivo, trazendo as informações em tempo real para você que acompanha o Mundo Record News. Quem soma nessa cobertura é o Felipe Dalcin Silva, doutorando no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Seja muito bem-vindo sempre, Felipe. Eu começo perguntando para você, a gente acabou de exibir uma reportagem mostrando uma espécie de manual de conduta do grupo Hamas. Como você avalia essa organização do grupo terrorista que, como o nosso próprio entrevistado falou, agiu até de forma pior do que constava no manual? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E, infelizmente, essas organizações terroristas, elas são organizações mesmo no sentido de que elas realmente se planejam para causar dano. Elas realmente têm um planejamento muito grande. A gente já via isso muito na Al-Qaeda, que eram organizações que contavam com centenas de membros. O Estado Islâmico levou isso a outro nível. O Hamas não é diferente. Eles são especialistas em causar caos, destruição, e também são especialistas em divulgar essas imagens, né? Porque eles usam muito dessa violência também, não só para atingir os fins políticos contra o governo de Israel, no caso. Eles usam essas imagens também para angariar novos membros para os seus grupos terroristas, né? Então é muito importante para eles, para o Hamas, a visão deles. Esses atentados são importantes para mostrar para a comunidade muçulmana internacional que é possível derrotar Israel, que é posto como um grande vilão. Então, infelizmente, essa violência, né, a gente geralmente associa a violência com algo desorganizado, mas essa violência é totalmente planejada. Você citou a Al-Qaeda e eu gostaria de trazer aqui para a gente analisar também uma informação trazida pelo presidente israelense. Ele diz que foi encontrado também um manual para fabricar arma química junto a um corpo de uma pessoa do Hamas, de um militante do Hamas. E essas informações estariam contidas num pendrive. E o foco seria justamente atingir civis. Então, as armas químicas, elas são um tipo de arma de destruição em massa. A gente também tem as armas biológicas e as armas nucleares, né? A arma nuclear é muito difícil de ser feita, né? A gente tem até a suspeita que o Irã vai tentar fazer uma arma nuclear nos próximos meses e até anos. Uma arma biológica, ela exige toda uma estrutura de um laboratório, por aí vai. Dessas armas de destruição em massa, a química é a mais fácil, que é juntar diversos químicos e transformar em uma arma. E como uma arma de destruição, ela tem grande capacidade de destruição realmente. Então, isso é muito grave, né? Porque alguns estados, eles justificam, se caso eles sofram um ataque com armas químicas, eles justificam que pode até responder um ataque de arma química com uma arma nuclear, né? Os Estados Unidos fala isso, a Rússia fala isso. Então, a gente lembra, né, que Israel tem armas nucleares. Então, a gente espera que esse tipo de ataque não ocorra, né? Então,
porque a gente pode ver pessoas inocentes sendo mortas dos dois lados, tanto de Israel quanto palestinos que são controlados pelo Hamas na faixa de Gaza. E essa fórmula, já que a gente citou a Al-Qaeda, essa fórmula seria da Al-Qaeda, né, de 2003. Então você vê como essas conexões elas existem entre os grupos terroristas, né? Felipe, como você avalia, né, esse avanço terrestre por parte das tropas israelenses? A gente vivia na expectativa quando isso iria acontecer e Israel diz que já existem avanços pontuais ao norte. Então, é muito complexo qualquer operação terrestre. A gente que estuda relações internacionais, no meu caso que estuda estudos estratégicos, quer estudar a guerra, geralmente o primeiro passo quando você vai invadir um território com um país que tem a capacidade militar que Israel tem é realizar ataques aéreos para que quando o exército for entrar, fazer operação terrestre, toda a infraestrutura de defesa do adversário ela já esteja mais debilitada. Mas mesmo assim, quando você invade contra as tropas terrestres o território do adversário, a gente tem que Clausewitz, né, um grande teórico da guerra, ele já falava antigamente o seguinte: defender é muito mais fácil do que atacar, porque os escombros dos ataques de Israel agora virou um território de emboscada, que é possível você realizar emboscada contra o invasor, usar armadilhas, colocar minas terrestres. Então Israel sabe que quanto mais ele atacar com suas tropas terrestres para tentar aniquilar o Hamas, mais mortes seus soldados também terão. Então é muito difícil. O que Israel está tentando fazer agora é o seguinte: realizar ataques pontuais, né? Até com forças a nível esquadrão, de poucos homens, operações especiais realmente, né? Para tentar debilitar o Hamas pouco a pouco, porque Israel sabe, se colocar muitos soldados na faixa de Gaza, infelizmente o número de mortos das forças de Israel, as forças do exército de Israel serão grandes. Então é um cálculo muito complicado de se fazer e os custos para Israel podem ser muito elevados também. Então é algo muito, muito complexo de ser realizado. Exatamente, é um desafio enorme. Felipe, eu só gostaria de somar com uma informação que a Giovana trouxe para a gente há pouco, que foi confirmado que mais um brasileiro estaria desaparecido, né, desde que esse conflito começou, para dizer que hoje mais um avião da FAB trouxe brasileiros, são 209, agora o total de brasileiros trazidos de Israel já chega a 1.410. Como é que você vê, né, essa operação, tanto para trazer brasileiros que estavam em Israel, quanto nessa expectativa, né, para a saída de pessoas da faixa de Gaza? A gente tem cerca de 30 brasileiros esperando, estão próximos da fronteira com Rafah, mas até agora nada, né? É muito preocupante. A gente sabe que o governo brasileiro ele vem agindo de uma maneira excelente no sentido de tentar trazer essas pessoas para de volta do Brasil, tirar esses brasileiros de uma zona de guerra. E a gente vê até os outros países, como o caso dos Estados Unidos, cobrando valores para resgatar os seus cidadãos na faixa de Gaza ou até mesmo Israel. E a gente vê que o Brasil, ele não cobra, né? Ele faz esse serviço de uma maneira gratuita, evidentemente. Ele só pega, traz de volta e ele não dá passagem para essas pessoas voltarem posteriormente para Israel, se for o caso, né? Essas pessoas que estavam em Israel já foram resgatadas, grandes partes delas, só ficaram os que queriam ficar. E no caso ali da Palestina, da faixa de Gaza, é muito complicado, porque você conseguir qualquer atividade para tirar essas pessoas da faixa de Gaza, trazer para o Egito, para depois transportar elas para o Brasil, é uma operação gigantesca que muito difícil de ser feita, né? E você precisa negociar com vários lados. Então, o Brasil até, por exemplo, talvez tenha que negociar com o Hamas, que é um grupo que age como uma organização terrorista realmente. Então, como você vai se organizar? Você não tem contato direto do Brasil com o Hamas, né? Então, como você vai se organizar para tentar achar intermediários, para tentar, digamos assim, até mesmo recuperar brasileiros que porventura pudessem, né? Parece que não é o caso, brasileiros que pudessem estar na posse do Hamas como reféns, mas acho que não é o caso, se eu não me engano. Mas é muito difícil, é muito complexo, né? A gente vê que o Brasil realmente vem fazendo um trabalho essencial e excelente para trazer esses brasileiros de volta para o nosso país. Logo no início, né, quando o governo israelense divulgou um comunicado sobre as pessoas que estariam com o Hamas, foi ventilado que existiam, claro, estrangeiros,
né? Entre eles brasileiros, mas depois essa informação ela não ganhou mais fôlego, né? Então talvez realmente não foi uma informação confirmada. O fato é que até agora 2 reféns foram libertadas pelo Hamas, são 2 americanas, mãe e filha, que estavam a passeio inclusive na região e acabaram sendo sequestradas pelo Hamas, mas foram libertadas. Segundo o Hamas, houve uma intermediação do Catar, né, para isso, ou seja, o Catar tem uma influência sobre essa decisão. Por quê, Felipe? Porque o Catar, a gente sabe que pessoas, os grandes financiadores do Hamas. Eu tenho uma interpretação, vou dizer para você, para os telespectadores, eu tenho uma visão mais realista e crua das coisas, assim. Por quê? Porque eu vejo que o Hamas ele utiliza muitas vezes do argumento religioso, mas na verdade o que ele menos talvez se preocupa é a questão religiosa. O que mais ele se preocupa é angariar fundos para as lideranças do Hamas. A gente sabe, por exemplo, que a liderança do Hamas ela não mora na faixa de Gaza, ela mora no Catar. Ou seja, provavelmente ela leva uma vida de luxo e para ela era muito, digamos assim, complicado e até mesmo inaceitável que a Arábia Saudita fizesse um acordo com Israel. Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas dentro da Arábia Saudita que enviam dinheiro para o Hamas, né? Então, talvez se a Arábia Saudita e Israel tivessem melhores relações, essa transferência de recursos para o Hamas ficasse mais difícil. Então, eu tenho uma visão muito cética, né? Que muitas vezes a gente percebe que essas lideranças do Hamas, elas se utilizam do argumento do religioso, elas se utilizam da causa palestina, que é uma causa realmente louvável, que a gente tem que entender, para realmente conseguir recursos para ela mesma, para ela própria, para que seus líderes possam viver vidas de luxo como em um país como o Catar. Então, né, a gente percebe que o Catar ele acaba tendo muita influência realmente com o Hamas, pelo fato de que muitos dos recursos que o Hamas recebe vêm do Catar. A gente sabe do Irã também, né? Mas também tem vários recursos que vêm do Catar. Sim, olha, enquanto a gente faz essa entrevista, o que acontece na faixa de Gaza, você confere agora. São novos bombardeios em tempo real, você acompanha aqui na Record News. Então, essas são imagens que a gente vem trazendo ao vivo para você que acompanha e nos traz preocupação, porque a gente, ao mesmo tempo que fala dos reféns e dos civis, a gente vê que o conflito, ele não acalma, os bombardeios continuam. Agora há pouco a gente falou, né, Felipe, sobre essa incursão terrestre do exército israelense na faixa de Gaza em alguns pontos, né? Não em todos, mas principalmente na região norte. E ao sul do Líbano, ou seja, no norte de Israel, está ali o Hezbollah fazendo também ataques contra Israel. Você acredita que se esse avanço se intensificar, o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que fica no Líbano, pode também entrar nesse conflito com maior força? Olha, a gente espera que não, porque se o Hamas, que é um grupo pequeno, se comparado ao Hezbollah, que pode chegar até ter um número de 100 mil combatentes, né? Se fala entre 20 mil e outras fontes falam até que o Hezbollah chega a ter 100 mil combatentes. Isso acontecer, do Hezbollah entrar no conflito, vai ser até mesmo um pesadelo para Israel, porque não só o Hezbollah pode chegar a ter 100 mil combatentes, se fala que o Hezbollah tem entre 100 mil a 150 mil mísseis e foguetes. Ou seja, por exemplo, se esses mísseis forem lançados em grande quantidade contra o território de Israel, não tem antimíssil para proteger. Por quê? Porque uma das maneiras de você, digamos assim, vencer uma barreira antimíssil é sobressaturar ela. Enviar muitos mísseis, ela só consegue capturar uma certa quantidade e a outra quantidade passa depois dessa barreira, né? Então esse é um dos receios que Israel vem tendo em relação ao Hezbollah, porque sabe, se o Hezbollah realmente entrar com força nesse conflito, o número de baixas entre civis de Israel, entre as tropas combatentes de Israel, vai ser gigantesca. E agora confrontos pequenos entre os dois lados, né? Nada muito grande. A gente espera pro bem das pessoas que isso não escale, né? Israel está tentando controlar o máximo possível, né? Responder de uma maneira bem direta para que realmente
as coisas não escalem, mas a gente tem que esperar, não adianta eu tentar trazer aqui o que pode acontecer, né? Infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer, mas a gente torce muito que não, né? Bom, de qualquer forma, Israel prometeu exterminar o grupo Hamas e por isso essa ofensiva continua. Mas qual é o tamanho desse desafio também? Essa é uma pergunta que eu vou pedir para você responder para a gente, Felipe, depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo, mas o Mundo Record News volta já já. Você que acorda cansado, com dores nas costas, nas pernas, nas articulações e desanimado, precisa conhecer o Ora Pronobis Premium. Estudos realizados comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural e um super alimento que auxilia em dores em gerais, auxilia em tratamentos de artrose, osteoporose, fortalece seus ossos e músculos, trazendo mais ânimo e disposição. Ligue agora para o telefone do vídeo e garanta já o tratamento exclusivo que auxilia na cicatrização e previne o envelhecimento precoce da pele, olhos e cabelos, melhora os níveis de colesterol, triglicerídeos e controla os níveis da diabetes. Um verdadeiro aliado na sua saúde. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba aí em sua casa o produto que vai mudar a sua saúde. Pagando no cartão de crédito, você ganha 50% de desconto e um plano de telemedicina totalmente grátis, podendo fazer consultas médicas sem sair de casa. O Ora Pronobis tem mais cálcio que o leite e mais proteína que a carne. Ora Pronobis, cuidando da sua saúde por completo. Com certeza, você tem ou conhece alguém que sofre de queda de cabelo. Mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que cada dia mais tem impactos negativos para a autoestima. Chegou ao Brasil Max Hair Protônico Capilar, um dermocosmético produzido com nanotecnologia e biotecnologia diferentes de tudo que você já viu. Aplique 2 vezes ao dia durante 30 dias e se surpreenda com o resultado. Bom para as mulheres e ótimo para os homens. O Max Hair Protônico Capilar age na queda de cabelo por problemas genéticos ou hormonais. Melhora o crescimento de barbas ralas e aumenta e engrossa os fios de sobrancelhas ralas e finas. Junto com o seu tônico capilar, você recebe o Max Hair Pro Shampoo, um complemento para o tratamento que vai ajudar no crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Não perca mais tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo, pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto e esse brinde super especial. Max Hair Pro, o tratamento para queda de cabelo diferente de tudo que você já viu. 40% da população brasileira tem um índice de colesterol elevado. Triglicerídeos, diabetes, gordura no fígado são sintomas que atingem a maioria da população brasileira e com certeza atinge você ou alguém de sua família. A BR Vita desenvolveu o Berimax, um produto natural que, consumido diariamente, vai transformar você num campeão de saúde. Eu estava com os meus níveis de diabetes, colesterol, triglicérides, todos alterados, inclusive gordura no fígado. Foi quando eu conheci Berimax. Tomando 2 vezes ao dia, rapidamente os níveis estabilizaram e eu senti muita diferença. Eu recomendo o Berimax. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o Berimax. O Berimax possui uma fórmula exclusiva. A berinjela auxilia na redução do colesterol ruim e do triglicerídeos e no controle da diabetes. O hibisco tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar na melhora do fluxo intestinal. A niacina auxilia na redução dos níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. Mesmo tendo pouca idade, sofro um pouco com obesidade. E a minha preocupação sempre foi com diabetes e colesterol alto. Mas depois que eu passei a tomar Berimax, os meus níveis estão totalmente controlados. Ligue agora e adquira já o Berimax. Pagando no cartão de crédito, você terá 50% de desconto e ganha um plano de telemedicina totalmente grátis. Tome Berimax 2 vezes ao dia regularmente e melhore sua saúde e seus índices totais. Parar de fumar pode parecer impossível para você, principalmente após anos de vício. Para auxiliar você a parar de fumar, desenvolvemos o Nictol, um produto inovador, diferente de tudo que você já viu. Nictol age no foco do seu problema, ajudando a controlar sua vontade de fumar gradativamente. E o melhor, sem afetar o seu humor, alimentação e principalmente de uma forma que você não irá sentir falta do cigarro. Ligue agora para o número do vídeo ou acesse o site na tela e adquira agora.
Comprando no cartão de crédito, você ganha 50% de desconto. Fumar não está mais na moda. Fumar causa inúmeras doenças e a morte. Nictol chegou para te ajudar a parar de fumar. Nictol Spray é muito fácil de usar e você pode levar para onde quiser. Basta utilizar 3 vezes ao dia e você sentirá os resultados rapidamente. Não perca tempo. Ligue agora para o número no vídeo e pare de fumar com Nictol, um produto que irá mudar completamente sua vida. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Estamos de volta com imagens ao vivo da faixa de Gaza, que segue sendo bombardeada. Quem está com a gente nessa cobertura agora é o Felipe Dalcin Silva, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Felipe, eu perguntei para você sobre o desafio, né, da promessa de Israel, que é exterminar com o grupo Hamas. Eu digo isso porque há pouco você dizia que as lideranças nem estão na faixa de Gaza, né? Perfeito, né? E como eu disse anteriormente, muitas vezes eu acho que as causas delas são mais para, digamos assim, encher os bolsos da liderança do Hamas do que propriamente defender a causa palestina. Então a gente percebe, infelizmente, que muitas vezes são fatores econômicos que motivam causas, né? E no caso do Hamas agir como uma organização terrorista realmente. O desafio de Israel é gigantesco. Por quê? Porque o Hamas ele se esconde no meio da população palestina na faixa de Gaza. O Hamas não está preocupado em, digamos assim, de que a população da Palestina ela não sofra esses ataques, não seja alvo das forças de Israel. Ela se esconde realmente atrás dessa população inocente. E isso é muito, muito triste. Então, por isso que Israel é uma situação muito difícil também estar no lugar de Israel. Por quê? No mesmo tempo que você quer tentar atacar o Hamas, você vê que ele se esconde no meio da população civil da Palestina ali na faixa de Gaza. E o problema, né, que eu gostaria de salientar é que as organizações como o Hamas, que agem como grupo terroristas, elas muitas vezes funcionam como uma bactéria, né? Por quê? Você joga antibiótico na bactéria, você elimina parte das bactérias, mas acaba sobrando uma outra bactéria que é resistente a esse antibiótico e depois ela se reproduz novamente. A gente vê que as organizações terroristas, elas funcionam um pouco como isso, né? Gosto de fazer essa analogia. Porque um dos problemas de Israel é pensar o depois do Hamas. Tá, a gente derrota o Hamas e daí? Vai que surge algo pior do que o Hamas depois, né? Porque a gente viu que o Hamas ele ganhou força depois da primeira retirada das forças de Israel, ali por volta de 2005 e por aí vai. Então, o grande receio de Israel, tá, a gente derrota o Hamas, mas o que vem depois? Vai que entra um grupo ainda mais extremista, né? Porque quando a gente tinha a Al-Qaeda ela perdeu muito da sua força, a gente viu que um dos braços da Al-Qaeda virou o Estado Islâmico, né? Então, o medo e o receio de Israel é que, tá, a gente destrói o Hamas, mas vai que vem algo ainda pior depois. Então, pensar o depois é muito importante também para Israel.
Felipe, uma outra análise sobre essa dificuldade em relação ao Hamas e realmente a encontrar todos os líderes na faixa de Gaza é em relação aos túneis subterrâneos, né? Foram divulgadas algumas imagens sobre esses túneis que mostram realmente uma estrutura, inclusive com iluminação, eles armazenam água, comida, e no manual para os terroristas, vamos dizer assim, que a gente divulgou agora há pouco também numa reportagem, um dos tópicos era: não divida o seu alimento próprio com os reféns, né? Então, a orientação era que fossem saqueados em Israel alimentos e tal, para que depois esses alimentos servissem para os reféns, porque o do próprio terrorista não era para ser dividido. Como que você avalia, né, essa questão, essa estrutura subterrânea do Hamas na faixa de Gaza? Então, o Hamas, ele fala que ele chega a ter mais de 500 quilômetros de túneis, né? Mas a gente não sabe o real tamanho desses túneis. As fontes maristas falam em 100 quilômetros de túneis, mesmo assim é uma estrutura gigantesca. E ele usa esses túneis para se mover tanto para dentro de Israel, para cometer as atrocidades terroristas que a gente fez, para proteger suas forças do Hamas, para que ela não sofra o ataque das bombas de Israel. Então esse túnel ele tem tanto função de Gaza. Eu acho que... Pois não, pode concluir. Daqui a pouco a gente volta a reconectar com o professor Felipe. A gente teve uma oscilação de internet, mas ele explicava bem, né, Giovana, sobre essa questão do desafio, até sobre não ter um número exato, né? Seriam 500 quilômetros, seriam 100 quilômetros, alguns especialistas dizem 150 quilômetros de túneis subterrâneos numa área, vamos lembrar que a faixa de Gaza é uma área muito, muito pequena, uma área de 10 quilômetros mais ou menos de largura por 41 quilômetros de comprimento, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Então, por isso também que a gente dizia sobre esse tamanho do desafio de Israel, uma vez que o grupo terrorista utiliza pessoas civis que nada tem a ver com o grupo Hamas como escudo, né? E quando você tem que fazer uma ofensiva no território que é um dos mais densos, né? Tem muita gente num curto espaço de tempo, que a gente vê realmente é uma situação onde civis estão morrendo. Por isso que muitos protestos mundo afora aconteceram em vários países, protestos grandes, a gente tem acompanhado aqui também, e esse, segundo alguns especialistas que nós temos ouvido aqui na Record News, esse também é um dos objetivos do Hamas, que é o quê? Danificar a imagem de Israel, uma vez que essa contraofensiva iria acontecer, o Hamas sabia disso, que Israel iria contra-atacar, colocando aí em xeque a vida de muitos civis. E claro que haveria uma repercussão mundial sobre isso. Então, é uma situação muito difícil nesse momento para Israel, né, Giovana? Exatamente. Essa rede de túneis, né, construída por esse grupo radical, será provavelmente, como você já disse, um dos maiores desafios para os militares israelenses. Inclusive, o Hamas tem usado esses túneis, né, como uma ameaça mesmo, né, a essa possível invasão por terra de Israel, né, ressaltando que eles têm essa arma, né, a mais. É possível que esse túnel, né, tenha, como você disse, cerca de 500 quilômetros, e algumas pessoas dizem que ele pode ser, inclusive, a maior rede de túneis do mundo, com exceção apenas das instalações subterrâneas da Coreia do Norte. Além disso, é provável também que nesses túneis estejam localizados os reféns que o Hamas fez, né, após os ataques terroristas de 7 de outubro em Israel, o que só piora toda essa situação, né, Kelly? Com certeza, a gente segue acompanhando aqui ao vivo em tempo real, porque um conflito desse realmente mexe com o mundo todo. O professor Felipe está com a gente de novo. Professor, a gente arrematou essa questão dos túneis, o que dá uma dimensão da dificuldade, né? E eu dizia também sobre essa imagem internacional de Israel, que também é um dos objetivos do Hamas, segundo muitos especialistas ouvidos aqui, é justamente isso, abalar essa imagem de Israel no mundo. E essa é mais uma imagem ao vivo que chega da faixa de Gaza sendo bombardeada. O senhor concorda com isso, assim, que nesse momento, além do desafio de tentar eliminar esse grupo terrorista, Israel tem o desafio de não ver sua
imagem abalada mundo afora? É muito difícil para Israel, né? Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, o Hamas ele realmente usa as pessoas como um escudo humano, né? Ele se esconde atrás da população civil da faixa de Gaza para que dificultar as ações militares de Israel para que atinja somente o Hamas. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes realmente é que Israel acaba atingindo vários inocentes. E quanto mais pessoa inocente morre, mais críticas Israel sofre, evidentemente, né? Então a gente vê que o número de crianças que vem morrendo na faixa de Gaza é um número gigantesco, né? Tem tem fontes que falam cerca de mais de mil crianças, né? Muito mais do que isso já foram vitimadas por causa desses ataques de Israel. E o Hamas utiliza isso como discurso de ódio, né? Olha como Israel é um monstro, né? E esse é um ponto muito importante. Realmente, Israel deveria tentar realizar ataques cada vez mais precisos contra o Hamas. A gente vê que, por exemplo, o Israel está muitas vezes atingindo alvos muito perto de campos de refugiados, né? Então é um cálculo muito difícil e muito complicado de se fazer. Ao mesmo tempo que Israel quer atingir o Hamas se esconde perto de campos de refugiados, às vezes até mesmo dentro de campos de refugiados. A gente sabe que o Hamas ele se esconde dentro de hospitais e estruturas como essa, onde sabe que tem grande concentração de população, e sabe que Israel sabe também que o Hamas tem essa estratégia. Então é um cenário muito complexo e muito difícil, né? A decisão, quando Israel toma de atacar, uma decisão que infelizmente Israel sabe que vai acabar vitimando, infelizmente, pessoas inocentes. Pois é, né? Ajuda humanitária hoje, mais caminhões cruzaram a fronteira, mas como a gente já mostrou aqui, é uma quantidade muito pequena ainda frente à situação, né? Frente ao que é necessário. Felipe, muito obrigada pela análise, viu? Sempre é bom te ouvir, contar com a sua experiência. Um bom dia, até a próxima. Eu que agradeço, precisando estou aí. Muito obrigado e parabéns pela excelente cobertura. Obrigada. E você acompanha imagens ao vivo de Gaza pela fumaça. A gente, claro, já consegue perceber que a região continua sendo bombardeada. O Mundo Record News faz um rápido intervalo. A gente volta já já.